Olá, eu estou aqui para explicar esse novo projeto que nós estamos fazendo aqui para o meu pai, o Emir Kadar. A ideia surgiu com o tanto que o papai conta de caso para mim, para os meus filhos, para minha mãe, para os amigos. E o meu pai, pela trajetória de vida dele, ele é uma pessoa que tem uma história riquíssima de passagens, sucessos, dificuldades, luta, e isso não poderia ficar em branco. Sendo assim, a gente teve a ideia, ao invés de fazer um livro, que é muito bacana e é o que a maioria das pessoas fazem, um livro da história dessas pessoas com histórias bonitas de vida, a gente decidiu fazer a história contada em vídeo, porque aí você sente ele contando, você vê o sentimento. Eu acho que é mais viva a história contada por ele mesmo, por seus amigos, por mim, pela minha mãe. Então, eu queria explicar o que é esse projeto e como será feito esse projeto da história de vida do papai. É como se fosse um livro contado. Vai ter seus capítulos, cada parte vai ser feito individual. Você pode assistir o capítulo 2, depois o 7. Vamos adicionando os capítulos durante aí o tempo de conclusão do projeto, e a ideia é que a gente deixe a memória de tudo que ele viveu, tudo que ele construiu, tudo que ele fez nessa vida gravado, para a gente poder assistir, contada por ele mesmo, sem ser o livro que é um projeto muito legal, mas que ele falta um pouco, né, daquela emoção da história contada. Então é isso que se trata esse projeto. Eu espero que vocês gostem. Para mim é uma honra ter essa história contada pelo meu pai, para guardar isso para os meus filhos, meus netos e para a posteridade. Muito bem, eu sou Emir Kadar, filho de Antônio Kadar e Rosinha Salum Kadar, nascido em 17 de novembro de 1940. O que eu vou contar para vocês é um pouco da minha vida, vou tentar, em poucas palavras, contar um pouco da minha vida. Eu não poderia deixar de começar essa história com a vinda dos meus pais e dos meus avós para o Brasil. Na verdade, todos eles, tanto meus pais quanto meus avós, eram sírios e que imigraram para o Brasil e aqui formaram suas famílias. Então, o meu primeiro momento é contar para vocês como é que foi essa vinda deles, principalmente do meu pai. Existia lá no Oriente, foi criado em 1299, o Império Otomano, que era um império que desejava assambarcar todo mundo. Eles conseguiram assambarcar uma grande parte da Europa, da África, do norte da África, da Ásia, e com isso eles dominaram o Oriente todo, e inclusive a Síria, que é um país mais ou menos central no Oriente. Esse Império Otomano era um império de guerra, um império que queria dominar tudo e vivia em guerra. Todo dia eles tinham alguma conquista para fazer. E o meu avô, pai do meu pai, vendo aquela situação e que meu pai teria que ir para o exército otomano para fazer parte, porque aos 11 anos eles tinham que se alistar, o meu avô falou com meu pai: meu filho, vai embora daqui, porque o seu destino aqui é muito triste. Você vai ter que se alistar no exército otomano, vai guerrear e a grande possibilidade de você não sobreviver. Estão falando muito num lugar do mundo, que é a América, que está se desenvolvendo agora, e você poderia ir para lá. E lá você escolhe entre Brasil, Argentina, Estados Unidos, onde você quiser ficar. Isso foi feito. Meu pai, então, pegou o navio e veio para o Brasil, com 15 anos de idade. Meu pai é nascido em 1895 e veio para o Brasil em 1910. Ele chegou no Rio de Janeiro, no mês de novembro, e ele até achava muito estranho, porque tinha muita festa no Rio de Janeiro, era exatamente a festa, o aniversário da proclamação da República, que é 15 de novembro. Ele chegou dia 13, nas vésperas dessa festa. Ficou alguns dias no Rio, veio para Belo Horizonte e aqui se estabeleceu, como quase todos os árabes que vêm para cá, como mascate, vendendo coisa, que era o que eles sabiam fazer.
Ele veio com 15 anos, sem dinheiro, sem falar a língua e sem conhecer ninguém, a não ser um primo dele, o senhor José Cadar, que tinha vindo antes dele e que o chamou para vir para Belo Horizonte. Então papai chegou aqui em Belo Horizonte tinha 13 anos de idade. Era uma cidade nova, começando, sendo implantada as ruas, as avenidas, e papai chegou nessa época aqui no Brasil. Posteriormente, o meu avô, pai da minha mãe, fez o mesmo caminho. Ele também saiu pela opressão do Império Otomano em cima dos árabes, principalmente os cristãos, todos eram cristãos, e eles eram muito oprimidos lá e vieram para o Brasil para poder sair daquela opressão do Império Otomano. O meu avô fez a mesma viagem de navio, passava pela Itália, no Gênova, pegava o navio e vinha para cá em terceira classe, geralmente no porão do navio, e eles chegaram aqui da mesma forma meu avô chegou também. O meu avô teve uma outra diferença. Ele chegou e foi morar no Rio de Janeiro. Ele não veio para Belo Horizonte de início. Foi morar no Rio de Janeiro, na rua Conde do Bonfim, e tentou a vida no Rio de Janeiro. Não se deu bem no Rio de Janeiro e ficou sabendo que existia uma cidade próxima a Belo Horizonte, queria construir uma ferrovia muito grande e que teria inúmeros trabalhadores nessa ferrovia, e o meu avô viu nisso uma possibilidade de fazer um comércio interessante e assim ele fez. Ele se transferiu do Rio de Janeiro para Betim, que na época chamava Capela Nova do Rio Betim. Ele se estabeleceu em Betim, abriu uma loja e começou a vender, bascatear as coisas para as pessoas que trabalhavam naquela ferrovia. Esse foi o início da minha família. Então papai veio dessa forma e a mamãe veio com meu avô, e tem um detalhe interessante, que minha mãe veio com 1 ano de idade, papai veio com 15 anos, minha mãe com 1 ano. Não significa que eles casaram nessa época, evidente, que eles foram casar muito depois, mas se conheceram aqui em Belo Horizonte, porque o meu avô tentou Betim muitos anos, se deu bem, várias pessoas da família nasceram em Betim, mas depois de algum tempo Betim ficou, a estrada já estava bastante avançada, já não tinha aquela quantidade mais de trabalhadores, e Belo Horizonte, tão perto de Betim, o meu avô mudou-se para Belo Horizonte para também abrir loja e vender as coisas, que era o que os imigrantes sabiam fazer e podiam fazer. Meu avô foi morar lá na rua Curitiba, esquina com Tupinambás, onde é um lugar até hoje muito bacana aqui em Belo Horizonte, e na casa dele se reuniam todos os sírios que vinham, era um local de recepção, que ele todo domingo ia almoçar lá, aquela festa, aquela coisa toda, e numa dessas reuniões, meu pai conheceu minha mãe com 15 anos. Ele tinha 25 anos e ela tinha 15 anos, eles se conheceram e o papai pediu ao meu avô a permissão para casar com a mamãe. E aí formaram essa família, que é a família que eu chamo de família Cadar, aqui em Belo Horizonte. Então foi uma família de muito sucesso, graças a Deus, mas de um trabalho muito grande que eu vou contar mais adiante como é que chegamos nesse ponto. Mamãe teve 5 filhos, inicialmente. Teve 3 homens e 2 mulheres. E ela tinha uma dificuldade financeira muito grande na época, porque o meu irmão mais velho, o Jorge, teve uma osteomielite, que era uma doença que na época não tinha cura, ou melhor, não tinha tratamento. E o papai e a mamãe tentaram tudo o que era possível para tratar desse meu irmão. Depois eu vou chegar também no ponto de como ele se salvou. Então a mamãe ficou 6 anos e meio sem ter filho, até que ela se engravidou de um outro filho que seria eu. Então eu sou o 6º filho de uma família de 7. 5 mais velhos, um espaço, e eu nasci, então, em 1940. Depois teve a minha irmã Leda, que nasceu em 43, e nós formamos, então, uma família de 7 filhos. A nossa infância foi muito interessante, uma infância feliz, com muita dificuldade, porque na época de que a gente era criança,
não existia essa facilidade para as coisas que tem hoje, não existia nada do que vocês estão vendo aí hoje, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha diversão nenhuma. Nossa diversão era brincar na rua. Nós brincávamos na rua de futebol, na porta de casa, e essa era a minha infância. Foi uma infância eu não vou dizer difícil, mas foi uma infância muito comedida das coisas, porque era todo mundo, naquela época, era assim. Era uma infância mas você não tinha tantas coisas, você não tinha diversão, você não tinha cinema, você não tinha nada, não tinha televisão. Então, suas diversões eram o que você fabricava em casa, os carrinhos que você ganhava, ou ganhava de um tio ou de um padrinho, era muito pouco isso. Então, a minha infância foi assim. E quando eu me lembro, eu tinha, dos 6 irmãos que eu tinha, né? Tinha um para mim que era muito especial. Era o Lício. O Lício era o terceiro filho da família. Ele era muito especial para mim. Porque como meu pai já era mais velho quando eu nasci, já tinha uma idade mais avançada, o papai já não tinha muito tempo de brincar com o menino. E o Lício, que era 11 anos mais velho que eu, praticamente me criou. Eu tenho a ele uma gratidão enorme da minha vida, porque tudo meu era com o Lício. E tem até um fato interessante que os outros me perguntavam: o que o Jorge é seu? O Jorginho, meu irmão. E o Adelmar é meu irmão. E o Lício? O Lício é meu irmão, meu amigo, meu companheiro e meu padrinho. Então o Lício, eu tinha uma distinção muito especial para ele. Sem fazer nenhuma... não quero falar dos outros, que era um amor muito grande, que minha família é muito amorosa uns com os outros, os irmãos. Mas né, eu estou destacando o Lício porque, na verdade, ele foi um irmão especial para mim. A Leci também me ajudou muito na minha infância. Ela procurava ela trabalhava no IPAS e procurava me dar as roupas melhores que tinha na época para que eu ficasse sempre bem vestido. E a Emília pintando desde nova, o Jorge depois foi se formar médico, o Adelmar também médico, que é uma pessoa muito famosa no mundo. O Adelmar escreveu muita coisa, muitos livros que correram o mundo, e a Leda é minha irmã caçula, que era mais colada em mim. Então, a minha infância foi mais ou menos isso. 7 irmãos, eu o 6º irmão. Desde cedo, nós éramos super entrosados uns com os outros. A minha infância também tem uns fatos muito interessantes. O papai era um homem muito visionário. O papai enxergava além dos outros naquele tempo. E ele viu naquela dificuldade, sem falar a língua, sem dinheiro e com muita dificuldade, ele então tentou alguma coisa diferente do que os outros tentavam, que era vender, só vender, se mascatear, sair montado no lombo de um burro e vendendo coisa pelo interior. O papai nunca fez isso. O papai logo pensou em criar alguma coisa. E ele criou uma perfumaria. Naquele tempo não tinha aqui em Belo Horizonte nenhuma perfumaria. Depois abriu a Marsola. Tinha a perfumaria Cadar, que era do papai, e a perfumaria Marsola, que era o concorrente dele, eram os 2 únicos que tinha aqui em Belo Horizonte. Mas o papai teve um contratempo grande, porque quando a guerra começou a se aproximar, a Primeira Guerra, começou a faltar material para ele tocar a perfumaria, porque ele importava uma grande parte do material. E começou a faltar material, ele então se viu sem condições de continuar com a perfumaria. Ele então teve que fechar a perfumaria. Ele então tinha que sobreviver com 7 filhos. Aliás, naquele tempo ele tinha 6. Nisso eu nasci, exatamente nessa dificuldade toda que o papai e mamãe estavam passando, com a doença do meu irmão, com o fechamento da fábrica de perfume. Eles não tinham como tratar daqueles filhos, resolveram abrir um armazém, que era o Armazém Cadar, ali na rua Sergipe, esquina com rua Timbiras, atrás da igreja da Boa Viagem. E nessa época, eu nasci em 17 de novembro, e esse armazém foi aberto em fevereiro de 41. Então eu tinha 2 meses e pouco de idade quando o armazém foi aberto. A mamãe precisava de me criar e precisava trabalhar.
Eles não tinham dinheiro para pôr um empregado. Quem trabalhava era o papai e a mamãe mesmo. Então a mamãe conta que ela colocou, tinha um caixote de bacalhau, ela arrumou esse caixote de bacalhau, forrou com papel de embrulho naquele tempo, aquele papel cor-de-rosa, e eu fui criado ali dentro daquele caixote, ao lado da mamãe. Eu tinha 2 meses e meio, eu fui criado dentro de um caixote, que era, por coincidência, era um caixote de bacalhau, que era um caixote grande, e ela me criou ali dentro daquele caixote, que ela cobriu, fez um berço para mim, dentro do que ela podia fazer, eu fui criado dentro daquele caixote. Contava ela que ela ficava fazendo a escrita e eu ficava do lado. Quando eu chorava por alguma coisa, queria mamar, ela batia o pé assim no caixote para me acalmar. Então isso é o que me foi contado. Eu não vivi essa época, vivi, mas não lembro nada disso, mas o que ela me contava era isso. E outro fato interessante que ela me contava é quando eu estava no colo dela e chegava um freguês para comprar arroz, que tudo era granel naquela época, não tinha pacote de arroz, era tudo, eu quero 2 quilos de arroz, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, tudo pesado. A mamãe pedia ao freguês que estava comprando no armazém para segurar, então o freguês ficava comigo no colo enquanto ela atendia o freguês. Então, na verdade, eu fui criado por uma porção de gente ali em volta da igreja da Boa Viagem. Quase todos me carregaram. Esse é um pedaço que eu acho interessante da minha infância, que eu queria registrar aqui, porque é uma coisa que era muito assim, gozado, todo mundo achava graça, que eu fui criado por um tanto de gente em volta da igreja da Boa Viagem. E aí, há de se dizer também que naquela região ali moravam os intelectuais de Belo Horizonte, principalmente o Dr. Jabas Vidal Gomes, que era vizinho nosso, Dr. Sebastião Abreu, pessoas de muito renome, que todos já me carregaram na minha infância. Então isso é o que eu lembro assim da minha infância. Daí eu fui crescendo, veio minha irmã e nós fomos então estudar. Parênteses que eu quero fazer. Um casal de imigrantes chega da Síria, em Belo Horizonte, num país, chega no Brasil, um país estranho, sem dinheiro, sem falar a língua, com toda a dificuldade do mundo, mas a coisa que eles mais faziam questão, o casal, papai e mamãe, era que os filhos estudassem. Eles jamais quisessem que nós fôssemos também passássemos dificuldade no futuro. Então a coisa que eles mais faziam questão é que os filhos estudassem. Então eles trabalharam para nós podermos alimentar e estudar. Todos os 7 filhos formaram graças ao esforço do papai e da mamãe. Isso é uma coisa também que nós temos que deixar registrado, porque eu não vou falar de mim sem dar a eles o louvor de ter tido essa visão de que o estudo é fundamental, o estudo e a educação é fundamental para o futuro. E eles fizeram muita questão de que nós todos estudássemos, todos nós estudamos. Os 4 homens são 2 médicos, 2 engenheiros, eu e o Lício, o Adelmar e o Jorge, médicos, e as minhas 3 irmãs, a Leci, Emília e a Leda, são professoras, que era a profissão que a mulher tinha naquela época. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, a mulher não fazia faculdade, ela estudava na escola normal para poder ser professora. E todas as 3 se formaram e depois foram trabalhar. Então esse louvor eu quero dar ao meu pai e minha mãe, que é a capacidade deles de trabalhar para criar uma família e dar a eles o estudo que nós todos tivemos em educação. Aí veio a minha infância, que era uma infância de trabalho. Nós nunca tivemos lá em casa férias. Nenhum dos 7 irmãos teve férias. O nosso momento de férias na escola era o momento que nós íamos para o armazém ajudar a mamãe e papai. Todos. Meus irmãos que são médicos, o Lício, eu, minhas irmãs, todos eles, no momento de folga, iam lá para o armazém para ajudar o papai e a mamãe dentro do possível. E isso perpetuou até a minha formatura de engenheiro, porque depois que eu já tinha até automóvel, já tinha carro, eu continuava fazendo entrega para o armazém de carro, as entregas mais pesadas, para ajudar papai e mamãe. Então, neste ponto também, eu quero deixar registrado
que nós nunca tivemos um momento assim, poucas, tivemos alguma coisa, mas o momento que nós tínhamos de férias ou de folga na escola, tanto na medicina, quanto na engenharia, quanto na escola normal, era para tentar ajudar o papai e mamãe lá no armazém. Na minha infância, era comum, porque quase, como eu disse para vocês, existia muito pouco poder financeiro, eram poucas pessoas que tinham poder financeiro, e de uma forma geral, o povo não era essa prosperidade que você vê hoje, todo mundo lutava com muita dificuldade, e papai e mamãe, evidentemente, não eram diferentes disso, porque estavam começando a vida num país estranho. Então, o meu estudo, eu comecei a estudar, a frequentar o Jardim de Infância Bueno Brandão, que é perto da casa. Nós morávamos, e moramos até hoje, na rua Santa Rita Durão, 1030, era a casa do papai, e nós morávamos lá. Até o dia que eu casei, eu morei na rua Santa Rita Durão, 1030, que é onde funciona hoje o consulado da Síria. E lá é a casa do papai e da mamãe, nós todos nascemos lá. Outra coisa que eu queria dizer é que nenhum de nós nasceu em hospital. Todos nós nascemos em casa. Naquele tempo não existia, não era usual a mãe se internar no hospital para ter o filho. Era o contrário. A mãe ficava em casa, a parteira ia em casa e fazia o parto do filho. Então todos nós nascemos naquela casa da rua Santa Rita Durão, 1030. Eu entrei então para estudar, eu fui estudar no Jardim de Infância Bueno Brandão, perto da casa do papai ali, na rua Paraíba, e era um jardim que era do governo, não pagava, todo menino que tinha que estudar, estudava lá, e lá eu fui estudar, e eu tenho pouca lembrança, porque mais era brincar, era essas coisas, mais eram coisas mais normais. Quando eu fiz o jardim, quando eu fiz 7 anos, eu entrei então para o grupo escolar, também do governo, uma escola pública, que era o grupo escolar Barão do Rio Branco, que era quase todo mundo que morava ali perto de nós, estudava no Barão do Rio Branco, que existe até hoje, que era um dos melhores grupos escolares de Belo Horizonte, que tinha um corpo de professoras maravilhosas, super dedicadas, e que quase todo mundo que saiu de lá se deu bem na vida a base que eles deram para nós. 4 anos no grupo escolar, e ali eu tenho ótimas lembranças, mas lembrança de menino, de passar de uma escola, de uma classe para outra, depois que mudava de ano, tentava ficar com os mesmos colegas, porque naquele tempo é um pouquinho diferente de hoje. A gente entrava com uma turma e saía 4 anos depois com a mesma turma, não misturava. Então eu me lembro bem assim do colégio, de eu ter meus colegas que alguns são amigos meus até hoje. Aí veio uma mudança radical na minha vida. Terminei o grupo em 1951 e precisava de ir para um colégio. E aí já não tinha o colégio mais a facilidade de ser um colégio do governo, porque era muito difícil. Só tinha um colégio estadual aqui, que era ali no Santo Antônio, e que era mais difícil de conseguir uma vaga lá, era muito difícil, muito concorrido. O Colégio Santo Antônio, que hoje é famosíssimo aí, ele não tinha em Belo Horizonte, ele não tinha Colégio Santo Antônio em Belo Horizonte. Mas tinha o Colégio Santo Antônio, dos padres franciscanos, em São João del Rei. Quando foi em 51, o colégio se instalou em Belo Horizonte, e por obra divina, por obra de Deus, em frente à minha casa. Em frente, mas em frente mesmo, o portão era portão com portão, colégio com a minha casa. Então, era lógico que eu fosse estudar lá, era normal. Mas como é que eu ia estudar lá? Lá pagava, eu não tinha como pagar, era difícil. Mas tinha um frei lá, o frei Bertrando, que foi o primeiro diretor do Colégio Santo Antônio, e ele ficou amigo do papai e da mamãe, mas o colégio veio no meio do ano, já veio com os alunos de São João del Rei, não matriculou ninguém em Belo Horizonte. Só no final de 51 que ele foi fazer a primeira matrícula em Belo Horizonte. E o frei Bertrando
chamou eu, o Nassim e mais uma pessoa, acho que é o Lúcio, que éramos vizinhos, morava em frente ao colégio, para poder fazer um curso de admissão ao ginásio, que naquele tempo ainda existia admissão ao ginásio. Você não terminava o grupo e ia para o ginásio, você tinha uma admissão. E o Frei Bertrando, querendo que eu avançasse um ano na minha vida, ele tentou fazer uma admissão em 7 dias. Então eu tenho a honra de ter sido a primeira matrícula do Colégio Santo Antônio em Belo Horizonte. A matrícula número 1 do Colégio Santo Antônio em Belo Horizonte é Emir Kadar. Pode ir lá procurar. Outro dia até o colégio me procurou, me homenageando por isso. Então, infelizmente, o Ministério da Educação não reconheceu essa admissão que nós fizemos. Não reconheceu porque tinha sido... O colégio estava mudando, estava se instalando, ia faltar alguns papéis, eles não reconheceram essa admissão. Então eu tive que fazer a admissão em 1 ano. Então, o ano de 52, eu fiz 1 ano de admissão ao ginásio e depois é que começou o ginásio. E eu fiz 53, 54, 55 e 56 no ginásio. E eram 4 anos de ginásio naquela época. Acabando o ginásio, tinha um curso de 3 anos que chamava científico. Então eu fiz 3 anos de científico, 57, 58 e 59. Em 59 eu me formei no científico e aí estava apto a fazer o vestibular para a faculdade. E eu queria estudar engenharia, porque eu já tinha a influência do Lício desde menino, que era engenheiro, que eu seria engenheiro. Realmente eu nunca pensei em outra profissão diferente de ser engenheiro. Toda a vida eu quis ser engenheiro. E eu me preparei para fazer o vestibular de engenharia. Eu quero deixar registrado um fato também, que eu acho muito importante deixar registrado, é que a mamãe não tinha condição de pagar mensalmente aquilo que o colégio cobrava. Ela não tinha condição porque ela lutava com muita dificuldade, 7 filhos para criar, 7 filhos para alimentar, 7 filhos estudando, era muito difícil. Então a mamãe foi ao colégio, como eles eram nossos vizinhos, eram amigos nossos, e conversou com o Frei Estevão. Frei Estevão era o tesoureiro do colégio. E falou com o Frei Estevão: Frei, eu não posso pagar mensalmente o senhor, mas no final do ano, antes das provas parciais, eu venho aqui, quito o ano todo do Emir. E se o senhor concordar, e o Frei prontamente concordou, eles eram vizinhos nossos, amigos, e assim foi feito. Mas como é que a mamãe ia pagar isso no final do ano? Se ela não podia pagar mensalmente, como é que ela ia pagar no final do ano? Aí vem novamente a providência divina, a fé que nossa família tem em Deus é muito grande e isso nos ajudou. Papai tinha um pequeno sítio na Ressaca, chamava Ressaca, Avenida Abílio Machado hoje, e esse tinha uma coisa diferenciada lá. Lá tinha um pé de abacate que dava fora de época. E as frutas antigamente tinha todas as épocas. Você só comia manga na época de manga, goiaba na época de goiaba e abacate na época de abacate. E esse abacate dava fora de época completamente. Quando naquele tempo não tinha SEASA, era o Mercado Central, que fazia distribuição de fruta para essas casas de vitamina que precisavam disso. E ele precisava de ter o abacate, não tinha o abacate. E a mamãe tinha o abacate no sítio. Então, quando chegava no princípio de novembro, nós íamos lá, apanhávamos todo aquele abacate, ia no mercado, vendia aquele abacate, com aquele dinheiro a mamãe pagava meu estudo. Então, na verdade, quem custeou para a mamãe o meu estudo foi um pé de abacate, que eu tenho muita saudade dele, lembro muito disso, de chegar novembro e nós temos que colher aquele abacate para pagar o colégio daquele ano.